Bom, sou Zilton Sela. Nesse vídeo vou estar a falar sobre não faça parte de nenhuma ideologia, de nenhum tipo de grupo. Não se identifique, literalmente, com nada. Por que motivo digo isso? Pelo simples motivo de que a partir do momento que tu passas a te identificar, tu passas a te rotular, ou passas a fazer parte de um grupo, ou tens a sensação de pertencimento a um grupo, começas logo, tudo isso pode se passar, quer seja de maneira consciente ou de maneira inconsciente. Começas logo a ter um grupo que tu, sim ou sim, vais considerar que é inimigo do grupo que tu pertences ou que é mais ou menos um ataque à ideologia ou à maneira de pensar que tu tens. É muito fácil fazermos parte de um grupo, acreditar numa verdade, nos apegarmos àquela verdade, nos apegarmos àquela crença, àquela ideologia, ao ponto de que se torna algo que passamos a considerar uma parte de nós mesmos. E quando passamos a considerar aquilo uma parte de nós mesmos, é muito fácil qualquer tipo de ofensa ou qualquer tipo de ataque feito àquela ideologia parecer ser um ataque pessoal, um ataque a quem nós somos. Então, muito antes de tacar o pau nessa maneira de pensar, de não se identificar com nada, no lugar de tu somente consumires um tipo de conteúdo ou um tipo de ideologia, no lugar de tu somente te rotulares ou no lugar de tu somente pertenceres a um tipo de pensar ou a uma única maneira de pensar ou de acreditar em algo, é muito benéfico tu literalmente consumires de tudo um pouco. Se tu quiseres consumir de tudo, e não somente um pouco, mas consumir muito de tudo que tu encontrares, melhor para ti. Mas nisso de tu estares a consumir de tudo um pouco, é muito bom tu seres o tipo de pessoa que não somente vai estar a consumir de tudo um pouco, mas vai estar a te atentar para tu não seres consumido por tudo isso que tu estiveres a consumir. Porque também é muito fácil estarmos a consumir um monte de coisas e passarmos a ser o tipo de pessoa que, bom, é consumido por aquilo que nós queremos consumir. Então é mais ou menos como se tu fosses entrar em cada grupo, em cada ideologia que tu fosses encontrar e te permitir ser consumido um pouco por aquele tipo de ideologia, mas consumido até o ponto onde tu consegues ter a referência, ou consegues ter a vivência, a experiência das pessoas que fazem parte daquela ideologia. Uma vez que tu saberes que, bom, já fiz parte dessa ideologia por um bom tempo, já sei boas coisas sobre essa ideologia, no lugar de tu utilizares também as ideologias que tu fores consumir para talvez entrar em discussões ou usar essas ideologias para criar problemas ou ter debates com as pessoas, utilize todas as ideologias, todas as maneiras de pensar como meios para tu alcançares um fim que seja benéfico para ti e para as pessoas que estejam ao redor de ti, ou para as pessoas que você tem algum tipo de apreço. Nada melhor do que tu utilizares as coisas que você encontra no mundo, as maneiras de pensar que você encontra no mundo, para tu te auto-melhorares ou para tu te tornares uma pessoa que vê o mundo a partir de um espectro, a partir de um ponto de vista cheio de experiência essa que vem dos outros. Uma outra coisa, é muito fácil como seres humanos e também faz parte da nossa biologia ter aquela sensação de querer pertencer sempre a algum tipo de grupo. Mas, da mesma maneira que somos animais sociais, da mesma maneira que temos coisas que nos motivam a tomar determinadas decisões, e da mesma maneira que nós temos consciência ou racionalidade para poder ser consciente das coisas que nós queremos fazer ou das coisas que são naturais dentro de nós. Então, sabendo que tu vais querer ter aquele senso de pertencimento a algum tipo de grupo, se tu quiseres pertencer a algum tipo de grupo, tu podes pertencer a algum tipo de grupo, mas quando tu queres pertencer a algum tipo de grupo, se tu fores pertencer àquele tipo de grupo, é muito bom ou incrível tu pertenceres a esse grupo, mas tendo a mente ou tendo as possibilidades de tu pensares contra aquele grupo, ou de tu pensares contra a maneira normal ou tradicional de pensar daquele grupo. Mas é muito fácil também, quando estamos dentro de grupos, nós sermos levados pela maneira de pensar daquele grupo. Porque sim ou sim, nós somos também seres que podemos não ser influenciados ou podemos não aprender
com alguém que está nos ensinando diretamente, mas uma outra maneira, ou a maneira que nós mais utilizamos para aprender, ou a maneira que nós aprendemos, quer seja desde os tempos primitivos, é sempre a partir de influência ou autossugestão, ou olhando para o que os outros estão a fazer. Se tu estás num grupo, o comportamento que tu estás a ver frequentemente naquele grupo, é o comportamento que tu vais estar a espelhar, sim ou sim, não importa se é da tua vontade ou ser contra a tua vontade. Então, que pode chegar a ser uma faca de dois gumes fazer parte de grupos, mas a partir do momento que fazemos parte de grupos, estamos a correr o risco de ser influenciados pela maneira de pensar ou pelos comportamentos que a maior parte das pessoas naquele grupo tem. E quando nos identificamos com ideologias, maneiras de pensar, grupos, não existe forma melhor do que essa para ter inimizades. Ainda hoje estive a ler algo relacionado à constelação familiar, onde se criticou bastante um autor de um livro de constelação familiar que fez algum tipo, não fez ataque nenhum, estava a defender, pelo simples facto de defender o nazismo, associaram ele ao nazismo, estavam a dizer que é nazista, sendo que o que ele estava a dizer é que, bom, se critica bastante as pessoas, ou se critica bastante o Hitler, mas o Hitler estamos a deixar ou deixamos de ver ele como humano. O que ele perguntou, ou o que ele estava a dizer, é que algo que nós poderíamos fazer é, até as pessoas que nos fazem mal, são pessoas que nós deveríamos considerar humanas ou pessoas que têm a possibilidade de cometer erros ou de fazer coisas más. Mas o que ele estava a dizer, o que ele disse no livro, que fez-lhe criticarem bastante, lhe associarem ao nazismo, dizer que ele trabalhou para o nazismo, é o facto de que ele disse que, bom, o Hitler também é humano. E seria mais ou menos o quê? Todo tipo de pessoa que se identifica com um tipo, com um tipo de crença ou com a maneira de pensar, quer seja dos judeus ou com a maneira de pensar que foi atacada pelo nazismo, sim ou sim, de maneira automática, vai se sentir ofendida por lhes dizerem, sendo que eles têm uma dor, ou sendo que você tem uma dor, vamos supor que és tu, sendo que você tem alguma dor. Qualquer pessoa que fazer algum tipo de comentário que pode fazer apologia, entre aspas, ao ataque da tua dor, tu vais considerar aquilo como uma ofensa ou vais conseguir facilmente considerar como um ataque que você logo tens que te defender e considerar a pessoa que está a te atacar como um inimigo. E é isso que se passa. Se tu fazes parte de um grupo, qualquer pessoa que fizer algum tipo de comentário que possa parecer ataque ou ofensa para o teu grupo, tu vais colocar aquela pessoa, sim ou sim, numa caixa onde tu podes estar a considerar aquela pessoa como um inimigo ou como um risco para a tua maneira de pensar ou para o teu grupo. E é muito fácil nos estressarmos com problemas ou nos apegarmos com problemas ou tomarmos os problemas que se tem dentro de grupos ou dentro da maneira de pensar de determinadas crenças ou de determinadas ideologias. É mais ou menos o quê? Quando fazemos parte de grupos ou quando nos apegamos bastante a ideologias ou quando temos especificamente ideologias que defendemos, nós começamos a pensar de maneira coletiva. Pode parecer interessante ou pode ser bom nós sermos seres que têm bastante compaixão ou seres que tomam a dor dos outros. Porém, não podemos deixar isso nos limitar ao ponto de afetar a nossa vida pessoal, a nossa saúde mental. Tu podes dizer, bom, mas a minha vida pessoal é isso, essa ideologia, esse grupo. É bom, se achas isso, está perfeito, não tem muita coisa para te dizer. Mas o que se passa é que quando começamos a pensar de maneira coletiva, ou quando a nossa maneira de pensar é coletiva, nós começamos a nos estressar com problemas que fazem parte daquele grupo. E quando começamos a nos estressar com problemas que fazem parte daquele grupo, o estresse não vai afetar o grupo, o estresse vai afetar unicamente você. E se o estresse vai estar a afetar você, qualquer tipo de consequência ou efeito de ser uma pessoa estressada, tu é que vais sofrer ou tu é que vais ter que pagar. Então, não é nada assim uma boa coisa estar a se estressar bastante ou a ter problemas de saúde, problemas mentais, simplesmente por se apegar bastante a ideologias ou grupos. E olha que nos dias de hoje há um monte de pessoas que se identificam
dão a alma, dão a vida por grupos ou por ideologias. Pode parecer algo interessante, porque podemos dizer que, bom, faz parte dos meus valores, temos que ser homens, mulheres, temos que ser pessoas sérias de valores, seres que defendem alguma coisa. Mas será que isso que tu estás a defender não é algo que te faz mais mal do que bem? Ou não é algo que está a sair do teu controle ou algo que está a controlar a ti mesmo? Isso é algo bom a se pensar. Então, qualquer tipo de dor que for direcionada ao grupo, cada membro, cada integrante do grupo vai sentir na pele de uma maneira muito única ou de maneira singular, de maneira que ela não vai conseguir ou é impossível a ofensa que for direcionada para o grupo e você sentir como uma pessoa singular, é impossível tu pegares aquela dor que tu estás a sentir e dividir com os outros. Então é mais ou menos o quê? Cada integrante do grupo não vai sofrer no coletivo, vai sofrer no individual, vai sofrer no singular. Então, seguindo, fazer parte de grupos, fazer parte de ideologias, sim ou sim, novamente, é uma faca de dois gumes, é uma armadilha para te deixar com pensamento quadrado ou com pensamento limitado. Se bem que tudo é possível nesse mundo. Tu podes fazer parte de um grupo e não ter um pensamento quadrado e não ter um pensamento limitante. Mas, se tu tiveres a tua constância de estar frequentemente onde tem 1 milhão, 5, 3, 4, 10 pessoas que pensam da mesma maneira que tu, ou que pensam da maneira que aquela ideologia pensa, tu vais ser absorvido pela maneira de pensar deles e tu vais tomar as dores da maneira de pensar deles ou tu vais tomar a dor do grupo, daquela ideologia, daquela crença. Então, se atenta a essas coisas. Se tu quiseres te apegar a alguma coisa, se tu quiseres ter um senso de pertencimento, tu podes ter o senso de pertencimento à contradição ou à hipocrisia. A hipocrisia pode parecer estranho, mas bom, então vou dizer, podes ter o senso de pertencimento ou se identificar com a contradição no ponto onde tu fazes parte de tudo, tu mudas constantemente, tua maneira de pensar muda constantemente e tudo o que tu fores fazer vai ser sempre em prol, não de te deixar feliz, mas em prol de te deixar realizado e de fazer o bem, quer seja para ti mesmo ou quer seja para os outros. Porque a partir do momento, como prioridade, fazer o bem para ti mesmo. Porque se for fazer o bem para ti mesmo, se tu fores uma pessoa que é sã ou que tem saúde mental, então, ao fazer o bem para ti mesmo, isso vai se refletir em fazer o bem para os outros. Bom, o vídeo é mais ou menos esse aqui. Eu sou o Tom Sela, como de costume, e desejo sucesso. Peace and love.